Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente, essa semana o Vasco volta a entrar em campo aí, vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Vamos falar muito da preparação do Vasco para esse jogo, vamos falar aqui do péssimo desempenho do Vasco no jogo treino aí contra o Boa Vista. Vamos falar também aqui da situação de reforço. O Vasco busca 3 reforços aí, mas não para agora, para a janela do meio do ano, e traça como prioridade essas contratações. Vamos falar de um jogador que foi contratado, que já vem causando uma desconfiança internamente dentro do Vasco, hein, cara? Muita coisa pra gente falar hoje. O Vasco ainda insistindo lá no colombiano Brian Palacios. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar aí o Santos nessa semana, no próximo domingo, cara. Finalmente aí o Vasco vai voltar a entrar em campo depois de muitos dias após a eliminação aí para o Flamengo no Campeonato Carioca. O Vasco vai enfrentar o Santos em São Januário aí no domingo, às 6h30 da noite. Esse jogo aí terá transmissão lá na Cazé TV, se eu não me engano, também da Record. A Record comprou os direitos aí de transmissão do Campeonato Brasileiro e também a Cazé TV. E esse jogo do Vasco será transmitido nesses 2 meios de comunicação, né? Muito bom aí para nós vascaínos, né? Principalmente pro torcedor aí que gosta muito do Casimiro, vai poder assistir o jogo do Vasco lá na Cazé TV. E a expectativa é muito grande aí, porque o Vasco ficou parado por muito tempo, né, cara? Jogadores aí treinando, tentando melhorar para que o Vasco faça uma boa temporada nesse ano de 2025. Porém, os jogos treinos que o Vasco fez foram deploráveis, né, cara? O Vasco venceu aí o Boa Vista com muito custo por 2-1 nesse último final de semana, no jogo treino realizado lá no CT Moacir Barbosa, e só conseguiu vencer o jogo quando os times jogaram com os reservas, né? O time titular do Vasco perdeu por 1-0 pro Boa Vista e o time reserva entrou em campo, conseguiu a virada e venceu por 2-1, né? Infelizmente, mesmo roteiro do jogo lá contra o Maricá, onde o Vasco perdeu o primeiro tempo também para o Maricá, onde estava com o time titular, e acabou perdendo, se não me engano, por 2-1 ou 2-0, aí os reservas que tiveram que resolver a parada, muito semelhante com o que aconteceu aí com Boa Vista, né? Aparentemente, parece que não vem dando liga. Eu acho que o Vasco está muito abaixo de outros clubes aí no Campeonato Brasileiro, somente por esses jogos treinos aí, porque vários times estão jogando contra time de Série A, né? Já teve amistoso aí Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro e Bragantino, e o Vasco está marcando amistoso contra time pequeno Rio de Janeiro e passando sufoco. Isso é muito preocupante mesmo. Em breve vamos ter também aí a estreia na Sul-Americana. Se esse time estiver mal, eu acho que o Fábio Carille não vai durar muito tempo. Eu acho que as primeiras rodadas do Brasileiro serão fundamentais para a manutenção ou não do treinador. O Vasco vai ter Santos pela frente em São Januário, depois Corinthians, depois enfrenta Sport. Esses 3 jogos, se o Vasco não pontuar bem, eu acho que o Fábio Carille será demitido, além, claro, dos jogos da Sul-Americana, onde o Vasco fará sua estreia no dia 2 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite, esse jogo fora de casa, lá no Peru, contra o Melgar. Início da fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. Depois de 5 anos, o Vasco volta em uma competição internacional. A última participação foi lá no ano de 2020. E muito possivelmente aí para o jogo de estreia no Brasileiro contra o Santos, o Vasco deverá ter a disposição que tem de melhor, né? Temos aí a volta do Adson, né, que jogou no último jogo treino. Uma ótima notícia, deverá ficar à disposição do técnico Fábio Carille. O Coutinho aparentemente estará 100% para esse jogo contra o Santos. Possivelmente devemos ter mais ou menos o time que vinha jogando aí no Campeonato Carioca, né? Com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, possivelmente a zaga ali com João Vitor e Lucas Freitas, ou talvez o Maurício Lemos, quem sabe já começando o Brasileiro como titular, porque esse cara já tá parado há muito tempo, né, cara? Fez pouquíssimos jogos aí, chegou para ser titular e não conseguiu jogar, né? Vamos ver se no Brasileiro o Maurício Lemos vai conseguir aí se firmar na zaga do Vasco. A lateral esquerda ali com o Lucas Piton, o meio campo possivelmente ali com o Hugo Moura. Eu acredito que Paulinho, Coutinho, o ataque possivelmente com o Nuno Moreira, quem sabe ali o Garré jogando mais pelo lado direito e também o Verratti. A expectativa é essa, que os reforços contratados sejam titulares, principalmente Nuno Moreira e Garré. A gente vai falar já da situação do Lloyd Augusto, que não é nada boa. Mas deixem nos comentários o que você espera, qual para você seria o time ideal do Vasco. Claramente, se o Adson tiver 100%, ele tem que ser titular, estiver jogando bem, estiver correspondendo bem nos treinamentos, ele tem que ser o ponta direita ali do time do Vasco. Caso não jogue o Garré ou o Adson, tem a opção também do Ryan, que vinha jogando ali naquela função. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Segundo o canal Atenção Vascaína, as pessoas que trabalham internamente dentro do Vasco confidencializaram que o atacante Lloyd Augusto não é jogador para estar vestindo a camisa do Vasco. Lembrando que ele ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube, viu uma entrevista coletiva
e teria causado um mal-estar essa contratação, já que o jogador não estaria correspondendo à altura nos treinamentos. Também não sabemos como que é a postura do atleta, se o jogador tem um temperamento forte, se é um jogador bom de grupo, a gente ainda não tem essas informações, mas aparentemente as pessoas ligadas ao Vasco estão falando que ele é um jogador que não é para vestir a camisa. A gente entende que é um jogador que está abaixo do nível técnico do Vasco hoje, né? O Vasco investiu pesado nessa contratação, o Pedrinho elogiou, rasgou elogios ao Lloyd Augusto, só que até agora não tem como o torcedor ter uma avaliação maior sobre esse jogador, porque ele entrou pouco em campo, e o pouco que entrou não agradou. Isso aí pode ser um indício de que a contratação possa dar errado. Tomara que não, tomara que no Brasileiro esse jogador jogue bola, ajude o Vasco aí de alguma forma e que cale a boca dos até então críticos dele, né? Tomara que esse jogador dê a volta por cima aí, porque aparentemente o início está sendo bem conturbado para ele. O jogador já está sendo muito contestado pelos torcedores, mesmo atuando em poucos jogos, em poucos minutos. Mas aparentemente, segundo as informações, ele não é jogador para vestir a camisa do Vasco, né? Vamos ver aí na sequência da temporada se o Lloyd Augusto é isso tudo, ou se ele é um nível abaixo até mesmo do Jean Davi, né? Porque ser pior que o Jean Davi, mano, tem que fazer muita força, né? O que você acha aí dessa contratação? Se você acha que o Lloyd Augusto foi uma boa, se você acha que esse jogador vai render alguma coisa com a camisa do Vasco, tem uma grande desconfiança em torno desse jogador aí, né? Vamos aguardar ver como que ele vai se sair na Copa Sul-Americana e principalmente no Brasileiro e também Copa do Brasil. E quanto à situação de reforço, o Vasco segue monitorando o mercado ainda nessa atual janela de transferências e busca um atacante ainda de lado, né? Após a negociação frustrada com o atacante Bryan Palácio, o Vasco ainda não teria desistido desse nome. Segundo as informações, o Vasco segue tentando ainda buscar algum tipo de negociação com o Atlético para fechar essa contratação, porém já é um negócio bem distante, né? O torcedor tem uma grande rejeição já quanto ao nome do Bryan Palácio, que não veio para o Vasco, já estava tudo acertado, o Atlético Mineiro deu para trás, o jogador também parece que não queria jogar no Vasco, e a negociação melou, porém o Vasco ainda demonstra um certo interesse em retomar essa negociação, mas não desiste de contratar ainda um atacante nessa janela de transferências, segundo o canal Atenção Vascaínos, né? Aparentemente deverá ser, claro, um atacante de lado, já que até então reserva para o Verratti a gente tem no elenco, que seria o Ryan, né? Em tese seria o Ryan ali para fazer essa função, e o Vasco deverá buscar esse nome somente no meio do ano. Segundo o mesmo canal Atenção Vascaínos, o Vasco deverá fazer fortes investimentos, investimentos pesados, para contratar um zagueiro titular e também meio-campista, que em tese chegaria para substituir o Payet, que vai sair do Vasco, e também um atacante que certamente deverá ser um camisa 9 reserva para o Verratti. O Vasco vai ter que fazer esses movimentos, já que a tendência é não renovar com o Payet, vai ter que buscar mais um meio-campista no mercado, porque só temos hoje de criação o Felipe Coutinho, que também tem contrato curto com o Vasco, mas é uma situação mais fácil do Vasco resolver, já que o Aston Villa não pretende utilizá-lo. Se falou aí nos últimos dias do Monterrey do México, interessado no Coutinho, mas ele quer seguir no Vasco. Vamos ver se o Vasco vai conseguir negociar de uma maneira melhor para o clube com o Coutinho, né? Essa renovação, porque tem que diminuir os salários do atleta. Não dá para você pagar 1,5 milhão para um jogador que não decide jogos. E com certeza o Payet está praticamente fim da linha aí com a camisa do Vasco. O contrato dele se encerra no dia 5 de maio. Acho que ele vai ter aí um pouco mais de um mês para vestir a camisa do Vasco. E esperamos que o Vasco não renove esse contrato, já que ele não entregou absolutamente nada desde que chegou ao clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa busca do Vasco aí por reforço, se você acha que o Vasco vai conseguir ainda contratar um reforço nessa janela interna, essa janela que está aberta aqui no futebol brasileiro. No meio do ano, o Vasco deverá fazer movimentos bruscos, jogadores aí de peso deverão chegar aí ao nosso clube. A gente espera que o Vasco esteja bem no Brasileiro e principalmente também na Copa do Brasil e Sul-Americana. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo bem informativo aí para você ficar por dentro do que está acontecendo lá no Vasco. Agora vai voltar os jogos aí para a gente voltar a acompanhar nosso time, né, depois de muito tempo, meio que uma mini férias aí para o torcedor vascaíno. A gente até estava trazendo poucos vídeos aqui no canal, porque não está tendo conteúdo, né, cara? Pouquíssimas informações relevantes para a gente trazer aqui, por isso que até mesmo não estava nem gravando, né? Agora a gente está de volta aí, essa semana deverá ser uma semana mais intensa lá no Vasco, para o início aí, a preparação para o início do Brasileirão. Tamo junto, forte abraço, muito obrigado por ter ficado até o final, é nóis!